Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre a participação japonesa na guerra, a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses que invadiram a base de Pearl Harbor dos Estados Unidos, no Havaí, de surpresa, e para os estadunidenses foi a pior agressão da história, algo inadmissível. Mas como os japoneses, pensando hoje, principalmente, o tamanho dos Estados Unidos, olha a capacidade dos Estados Unidos, de militar, a potência que é, como que os japoneses tiveram essa ousadia? Então, os japoneses passavam por um processo de expansão, dominação territorial intenso, Um dos territórios que invadiu foi a China, encontrou a China num período de guerra civil. Os chineses havia os comunistas liderados pelo Mao Tse Tung e havia os nacionalistas liderados pelo Chiang Kai-shek, o Kuomintang. Então, eles não entraram para explorar toda a China, logicamente. Mas encontraram até facilidade pelo fato dos chineses estarem tendo esse conflito, essa guerra entre eles mesmos. E de repente, os Estados Unidos, por quê? Então, os Estados Unidos começou a criar dificuldades para que os japoneses eles continuassem com essa ambição imperialista que eles tinham, de dominação territorial. Então os japoneses, vendo que a boa parte, não só boa parte, mas há uma limitação por parte dos japoneses no que diz respeito às suas fontes de energia. Petróleo japonês ia acabar. E se eles não fossem a outros territórios e tomassem, invadissem, dominassem e passassem a usufruir desse bem. Então, com uma ameaça estadunidense, um embargo econômico, os japoneses falaram: vamos ter que encarar os Estados Unidos. Um importante almirante japonês, do alto escalão japonês, Isoroku Yamamoto, ele alertou os japoneses sobre a questão de invadir, declarar uma guerra aos Estados Unidos de alguma forma, algum tipo de agressão. Seria talvez um suicídio, porque os japoneses eram a grande potência, uma das grandes potências, que tinha naquele momento a aeronaval. Os Estados Unidos tinham uma capacidade menor naquele momento, em 1941, a gente está falando aqui. Então, um confronto, os japoneses tinham aviadores extremamente experientes, várias horas de voo, uma frota também muito grande. Então o poder, todo a sua conjuntura, seu conjunto aeronaval era muito forte. Agora, os Estados Unidos tinham uma capacidade de recuperação que poderia ser muito rápida, e seria muito rápida, e foi exatamente o que o Isoroku Yamamoto falou sobre uma possível agressão. Mas, brecando os intuitos imperialistas dos japoneses, então não teve outra alternativa para os japoneses de reprovar o Yamamoto e até achar que ele tinha algum... que ele não era tão nacionalista assim. Então, resolveram fazer essa invasão. Fizeram essa invasão e aí não pararam mais.
É como se, comparando, né, com os alemães, a Blitzkrieg, a guerra relâmpago dos alemães, dominação rápida de territórios, isso aconteceu com os japoneses no Pacífico Sul, na região do Oceano Pacífico Sul. Lá então, por exemplo, Birmânia, Índias Orientais Holandesas, Filipinas, Malásia, Singapura, onde colocaram o general Arthur Percival, general inglês, para correr. É uma coisa, né, inimaginável. Alguém do Império Inglês, né, eles encararam não só as populações locais, né, mas encararam também holandeses, encararam ingleses, encararam estadunidenses, colocaram para correr também na Batalha de Corregidor, pouco depois, que foi o general o general Douglas MacArthur, que foi quem ocupou o Japão, né, até um plano de recuperação e de sustentação do Japão após a submissão deles, né, pelos Estados Unidos. Em 1952, então aconteceu após o fim da guerra e foi até 1952, mas o Douglas MacArthur foi um dos que foi colocado para correr também. Então, assim, a agressão, a rapidez, né? E isso os japoneses pararam para perceber que eles precisavam encarar os Estados Unidos novamente. Os Estados Unidos não ia deixar por isso. Então, e não tendo nada a ver, né, com o que estava acontecendo, eram aliados, né? Alemanha, Itália e Japão eram aliados, né? Faziam a parte do eixo, das potências do eixo. Mas não havia necessidade, a guerra foi uma agressão japonesa aos Estados Unidos. Mas lá na Alemanha, o Adolf Hitler também declara guerra aos Estados Unidos. É só um parênteses, né, na questão aí da nossa fala. O que então os Estados Unidos ia ter que retomar a questão da... Até então eles estavam se defendendo e os agressores eram os japoneses. Então tinha que preparar uma contraofensiva muito grande, muito forte, na qual os japoneses não conseguissem uma reação condizente. Só que antes de tudo isso, os Estados Unidos, né, não, poxa, isso não vai ficar assim. E ainda sem a capacidade, né, de produção, preparação para a guerra, começaram algumas agressões também. Então, aconteceu uma batalha importante, que era a Batalha do Mar de Coral. A Batalha do Mar de Coral, os historiadores colocam que foi praticamente um empate. Houve perdas para ambos os lados, mas um historiador, o Philippe Masson, fala que apesar do empate, se fosse uma gangorra, né, na gangorra da batalha, os Estados Unidos ficou um pouquinho acima. Então ganhou vantagens estratégicas, né, nessa Batalha do Mar de Coral. Os Estados Unidos também, apesar, né, de serem coisas aleatórias, mas agredindo e respondendo às agressões, lançaram bombas sobre o Japão. E uma delas, em Tóquio, chegou muito próximo dos aposentos do imperador Hirohito. Isso para os japoneses era algo inadmissível. O japonês encarava o imperador como um ser divino. Como pode alguém vir aqui e soltar uma bomba diante de um deus? Então, o grau de agressividade, que já era muito, muito forte, muito grande, tendia a aumentar ainda mais. Né? Que ousadia deles. Né? O código Bushido dos japoneses, ele é um código de honrarias, na qual o japonês não se submete a ser prisioneiro, né, a ser agredido, a ser torturado.
ele prefere ser honrado e tirar a própria vida. Então, com essas batalhas, com essas agressões e com a Batalha do Mar do Coral, os Estados Unidos vai para um momento decisivo. É a Batalha de Midway. A Batalha de Midway ela é interceptada pelo código IPO, o Código de Inteligência dos Estados Unidos, auxiliado por um outro código, o OP-20G, que vão detectar aonde seria a próxima agressão dos japoneses. E ali teria que ser infalível, uma batalha totalmente decisiva, que colocaria finalmente os Estados Unidos como superior no plano aeronaval, e aí caberia as próximas batalhas, então, a serem a agressão estadunidense sobre os japoneses e, provavelmente, foi o que aconteceu, conquistas por terra. Então, interceptado até a Pearl Harbor, os códigos de inteligência falharam, sabe? Né? Não tiveram exata a ideia da agressão japonesa. Agora, ali em Midway, então, ela foi decisiva e acabou, então, interceptando onde seria. Um problema com água. Foi esse o determinante para descobrir, né, a interceptação dos códigos criptográficos japoneses. Que a invasão seria uma ilha, né, no Pacífico Sul, onde havia problemas com água. E havia Aleutas e Midway, que eram as que os Estados Unidos suspeitavam. Quando falou dessa questão da água, então ficou claro que seria em Midway. Os Estados Unidos conseguiu então reverter porque criou um aparato, né, na qual fazia manobras que enganariam os japoneses, e os japoneses então com um plano bastante fechado, pouco flexível, né, com os almirantes Nagumo e também com o próprio Yamamoto, não tiveram, mas o Nagumo, à frente de todas as principais operações, não tiveram capacidade de reação. Ali então os Estados Unidos conseguiu pegar boa parte dos japoneses de surpresa, e a reversão acontece porque boa parte da frota, né, japonesa, os pilotos experientes são mortos. Então, nesse momento, os Estados Unidos está à frente das operações de guerra. A partir dali, com a vitória em Midway, que se deu em junho de 1942, ali ele então começa a reverter, né? Não com tanta facilidade assim. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Tá? Depois de Midway, como que os Estados Unidos então vai chegar até os japoneses e manter o imperador Hirohito, apesar de tudo, apesar de todas as agressões, vai mantê-lo no poder.